que algumas músicas nos arrepiam. Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. E hoje a pergunta, Altair, veio de um ouvinte. Na verdade é a resposta, né? É meio que uma pergunta... É um complemento... É um complemento de uma outra pergunta. Um episódio que a gente já fez, né, sobre arrepio. Né, por que a gente se arrepia. E o próprio autor da pergunta também fez um questionamento complementar, que está representado aqui pela pergunta do Fernando de Lucas Siqueira. Fernando de Lucas Siqueira, ele é estudante de PhD em Systems Engineering, de Engenharia de Sistemas e Automação da Universidade Federal de Santa Catarina. Isso aí. Fernando manda o seguinte, Altair. Bom dia, amigos do Naruhodo. Meu nome é Fernando, professor, cientista e doutorando em Engenharia de Automação e Sistemas. Doutor no mês que vem, se tudo der certo. 30 anos de Florianópolis. Como já produzi conteúdo para a internet, então sei como é importante o elogio. Aí vai. Parabéns pelo trabalho produzido. Eu sou da área acadêmica e adoro ciência. Acho incrível o trabalho de vocês de utilizar conhecimentos científicos para explicar coisas do dia a dia. Muito obrigado, viu, Fernando? Muito obrigado. Enfim, vamos à pergunta. Quando ouvi o episódio 57, fiquei empolgado, pois tinha pensado exatamente nessa pergunta uns dias atrás. Porém, ouvindo o episódio, senti falta de um fenômeno relativo ao arrepio que sentimos. Quando arrepiamos ouvindo uma música, vendo um filme ou relembrando um acontecimento. Por que esses fatores, normalmente ligados a emoções, também nos fazem arrepiar? Existe algum estudo sobre isso? Parabéns novamente pelo trabalho e espero que continuem sempre com esse projeto tão bacana que foca as explicações no que importa, dados e fatos. É isso aí. Mais, nada mais. Muito bem. Parabéns pelo doutorado, aliás, né? Deve ter terminado. É verdade, isso já terminou, parabéns. Altair, de fato a gente não comentou sobre esse arrepio específico. Mas por uma razão específica também. A razão pela qual você arrepia com unha na lousa, essas coisas, é um processo neurofisiológico. De frio, né? Unha de frio. É um processo neurofisiológico totalmente diferente desse arrepio da música. Então a gente resolveu separar, porque ia ficar muito longo e não ia casar muito bem explicar as duas coisas. Agora, finalmente, isso chegou. Vamos falar, então, sobre esse arrepio específico, Altair. Então, vamos contar um pouco da experiência, né, sobre isso. Quem você tem experiências também, acho que todo mundo teve experiências com músicas que dão esse tipo de arrepio, né, de sensação. Várias. Você tem um exemplo de como isso acontece com você? Tem uma música, na verdade, que... Primeiro, assim, já várias músicas fizeram arrepiar, né, e tem músicas que me fazem arrepiar até hoje, assim, né? Mas tem uma em específico que eu me lembro bastante e volto a arrepiar todas as vezes que eu ouço, né? Que é uma... Se eu não me engano, é uma serenata de sopros, né, do Mozart, que toca numa cena específica do filme Amadeus. Né? Tem um filme Amadeus, que é um filme fantasioso, biográfico do Mozart. Muito bom no filme. Muito legal o filme, vencedor de Oscar, inclusive. E aí tem uma cena em que o Salieri, já no hospício, ele descreve uma música do Mozart, né? Que é exatamente essa música, que eu vou me recordar depois exatamente o nome dela, mas é uma espécie de serenata com instrumentos de sopro, e ele descreve cada parte da música, inclusive a entrada do oboé, que ele descreve muito poeticamente, assim, falando como aquilo é como se fosse Deus estivesse fazendo música. It seemed to me that I was hearing a voice of God. Né? E de fato é uma música que me faz arrepiar, né? E hoje já não sei mais se é a cena que me faz arrepiar, se é a música, se é a memória da cena, né? Mas eu sei que quando eu ouço aquele oboé entrando, An oboe. aquela música me arrepia até hoje, assim. Então esse é o exemplo que eu tenho aqui de memória, assim, né? De cara. Nunca a pessoa tem uma música só, né? Em geral tem várias, assim. Ou às vezes você ouve uma música nova que você gostou muito. Sim. Então você ouve ela uma vez, aí depois você quer ouvir de novo, né? Tem pessoas que ouvem várias vezes a mesma música. Quando você ouve a segunda, terceira vez, dá esse arrepio.
Porque é similar à primeira aqui. Na primeira vez você não esperava o que era. Sim. Mas aí você teve uma sensação muito positiva quando você acabou de ouvir. Aí na segunda, que reafirma essa sensação de expectativa, dá uma arrepiada. Sim, né? É verdade. E isso acontece também. Eu vou sugerir também, não tem um tipo de música que gera mais arrepios ou não, vai do seu gosto. Então, o estilo da música não gera mais ou menos arrepio, mas sim a estrutura dela. E a relação entre a música e o seu passado ontológico histórico, né? Quando você ouviu, como você ouviu, né? Com quem. Eu vou dar um exemplo, que uma música pra mim que eu gosto muito de Mendelssohn. Eu vou dar um exemplo dos extremos, tá? Só pra contemplar um pouco mais grupos de pessoas diferentes. Eu gosto muito de Mendelssohn. Minha sinfonia preferida do Mendelssohn é a de número 4, que é chamada Italiana de Mendelssohn. E tem o segundo movimento da Italiana de Mendelssohn, que é um movimento mais calmo, mas pra mim me rememora muitas coisas. A Italiana de Mendelssohn, ela é conhecida. O primeiro movimento as pessoas conhecem muito. Assim, é de propaganda, aparece em vários lugares. Mas os outros 3 movimentos as pessoas não conhecem muito, mas eu gosto muito do segundo. E a gente vai deixar na descrição do vídeo um link para esse segundo movimento, tocado por um maestro, que é o Paavo Jarvi. É muito legal porque filma muito ele e ele fica arrepiado todo o segundo movimento. É muito legal ver os não verbais dele. Você fica, mesmo que você não conheça, você fica arrepiado por ele, sabe? Por empatia. Porque o segundo movimento, pra quem é regente, ele tem uma dificuldade técnica muito grande, né? Então, quando ele consegue reger a orquestra de forma a deixar o som harmonioso, reafirma a expectativa dele da dificuldade. Então, é um êxtase, é um orgasmo mental em relação às expectativas pra ele. Então, vou deixar esse exemplo. Paavo é pra você ver como exemplo, né, desse maestro. Exemplo físico, né, visual. E aí um exemplo mais, entre aspas, moderno, eu gosto muito de heavy metal e eu gosto muito do Dio. O Dio é a voz do metal. Ronnie James Dio, pra mim, o melhor cantor de metal que existe, assim. Eu fico muito feliz de ter ido no último show dele no Brasil, antes dele morrer. Ele veio no Brasil e eu fui. Sensacional, uma voz fantástica. Recomendo, quem quiser, ouça Holy Diver, do Ronnie Dio. É uma ode ao metal. Agora, feitas essas apresentações, né, só para ilustrar, podemos falar um pouco do mecanismo neurofisiológico em si. Por que a música que te dá arrepio é diferente de, por exemplo, quando você ouve um arrepio por uma unha na lousa, um giz na lousa, riscando, né? O efeito que você tem de arrepio é diferente e ele é auditivo. Então você ouve, por exemplo, raspar o talher lá no fundo do prato, te dá aquele som e aquilo, entre aspas, machuca o seu ouvido, né? Então é uma reação do seu corpo a um som muito estridente. Esse efeito da música não é o mesmo tipo de arrepio, não é um arrepio que dói, é um arrepio que corre o seu corpo. É como se fosse uma hiperestimulação mesmo. Esse arrepio é diretamente relacionado com o efeito de expectativa. Então você arrepia com a música porque a música acontece do jeito que você está esperando. Tá? Então é por isso, é puramente por isso, por efeito de expectativa. Então, por exemplo, pensa uma criança pequena, coisa de 4 anos, 4, 5 anos, que você dá um desenho para ela assistir. Você dá um DVD, do que quer que seja, Backyard, sei lá. Todo ano tem desenhos novos, né? Você dá um desenho do Backyard para ela assistir. Aí ela assiste uma vez, assistiu o DVD inteiro, com atenção e tal. Qual a primeira coisa que ela vai fazer quando terminar de assistir o desenho? Vai querer assistir de novo. Exato. E de novo, 37 vezes. E ela vai chegar uma hora pra você e falar: tio, agora o Alce vai falar tal coisa. Aí ele fala. E ela fica feliz, né? Por quê? Porque tá reafirmando o efeito de expectativa. Nosso cérebro, em última análise, a gente, somos indivíduos que somos extremamente reativos a coisas que aquilo que a gente espera, né? Então isso também é um indício do viés de confirmação. A gente quer reduzir o mundo a coisas que a gente consegue prever e tal. Quando as coisas acontecem exatamente do jeito que a nossa memória prevê, dá essa sensação de retroalimentação e dá essa sensação de arrepio mesmo, tá? Uma satisfação de ter previsto algo que você já sabia que ia acontecer. Isso, é um efeito físico que você tem do viés de confirmação. Mas e quando a gente tem um arrepio pela primeira vez? Então, é porque, na verdade, quando você ouve alguma coisa, tem um trabalho sobre isso. Músicas que, em geral, dão arrepios nas pessoas, em geral, são os tons, né? A estrutura da música é muito parecida com outras músicas. Se você parar pra pensar, as músicas comerciais hoje,
elas têm 10, 12 acordes. Não tem mais que isso. É só uma mistura deles. 10, 12 tá sendo gentil, né? Não, eu tô exagerando. Algumas acho que tem 3 ou 4. Isso, eu tô jogando pra cima, né? Reginaldo pode falar disso melhor que a gente. Mas, no máximo, 10 acordes, né? Diferentes. Ou seja, muda a letra um pouco, muda a entonação de algumas coisas, muda talvez o conteúdo pra dar uma diferença. Mas as pessoas começam a ouvir, primeiro por causa da batida, né? O ritmo dá uma certa alienação. Mas também o estilo da música é muito parecido com os estilos anteriores. Então, se você está acostumado a ouvir rap, por exemplo, e você ouve um novo rap, você vai tentar encaixar essa melodia em coisas que você já conhece. Se na sua história de vida essa nova música encaixa muito bem com coisas que você ouve, você fica arrepiado. Não na primeira tem muito vez. a ver com o seu repertório, então. Tem. Porque eu me lembro que eu me arrepiei na primeira vez que eu ouvi essa música. Não, do filme. Do filme, né? Pode ser que eu já tivesse ouvido só a música sem o filme anteriormente, né? Mas eu não esperava aquela música. Isso. Né? De qualquer forma, eu não esperava aquela música, né? E provavelmente uma outra pessoa que não aprecia Mozart ou não aprecia música clássica, ela não se arrepia com aquela música. Né? Exato. Tem a ver com o repertório que eu tenho. Isso, é ontológico, é uma questão do indivíduo, ontológico, é sua. Né? E aí sim pode acontecer uma primeira vez, baseado no repertório que você já tem. Isso, exato. Por isso que a expectativa não é algo intencional. Na verdade, não é a sua expectativa da expectativa, é a expectativa em si. Hoje eu tenho uma expectativa literalmente falando. Isso, assim, tanto eu vou você lá busca. e vou rever a cena tentando buscar aquele mesmo arrepio. Isso. Tanto é que você tem diferenças nessa percepção, né, na busca por esse arrepio, tem uma relação com personalidade. Então, por exemplo, pessoas que têm certos traços de personalidade relacionados à busca de sensação, elas gostam de buscar sensações e tal. Em geral, elas não se arrepiam tanto. Ela não tem esse grau de arrepio tão grande. Pessoas que não gostam de previsibilidade. Sabe aquela pessoa que quer controlar tudo muito certinho e tal? Ela tem esses arrepios com mais frequência. Entendi. Do que pessoas que buscam sensações, elas querem buscar coisas novas. Elas querem se arrepiar com o novo. Sim. Tá? Então tem um efeito viciado em adrenalina. Assim. Isso, Então, quando você ouve uma música que dá arrepio, também libera neurotransmissor. Sim. Só que não tenho dúvida. Libera dopamina. Sim. Né? Sim. Então, porque é uma sensação de prazer. Exato. Mesmo. E tanto é que você fica orgástico, né? Assim. Você fica ouvindo várias vezes, né? Até saturar. Aí quando você satura, você não ouve mais. Aí você fica lá aí você esquece e aí depois de um tempo passar, você volta a ter aquela sensação, né? Funciona. Então, você ouvir essas músicas e ter arrepios, funciona um pouco como droga, né? Tem o mesmo mecanismo. Droga como orgasmo? Exato, tem o mesmo mecanismo. Ouça o podcast sobre o que é vício, que é a mesma estrutura. Só faz menos mal, né? Não faz mal, né? Faz menos mal do que drogas. Mal físico não faz. A menos que você seja um procrastinador compulsivo procurando isso. Mas a rigor, né, é mais saudável, né? Sim. Tem vários pesquisadores. Teve uma linha grande de pesquisas de estudo sobre isso em música, né? Dessa sensação de arrepio. Se tem acordes que geram mais arrepios que outros. Aí eles viram que não é a questão dos acordes, mas sim do repertório, né? O mecanismo é o mesmo para uma cena de filme? Todos seguem o mesmo princípio. Tem um psicólogo que eu gosto muito, assim, apesar de ele estar se aposentando, infelizmente, né? Já tá velhinho, que é o Jaak Panksepp. Eu acompanho o trabalho dele, eu gosto muito dele. Né? Ele cunhou um termo chamado Affective Neuroscience, né? A neurociência afetiva. Só que a tradução para o português é meio ruim, não é afetivo no sentido de emocional só. Mas enfim, ele teve um tempo da vida dele que ele estudou música. E ele estudava essa reação, né, essas reações fisiológicas à música. Então ele verificou que, por exemplo, quando a pessoa ouve uma música muito familiar para ela, o batimento cardíaco dela aumenta, a pupila dela dilata, a temperatura corporal dela aumenta, certas áreas, com o uso de ressonância magnética, certas áreas no cerebelo são ativadas, e o cerebelo, entre outras funções, é relacionado com movimento. Então, por exemplo, às vezes você ouve uma música que gera esse arrepio em você tem espasmo muscular, sabe? Você põe as mãos pro alto, sabe? Faz aquela... Segue a música, né? Tem coisas assim, pessoas que fazem isso. Ativa canais relacionados com a dopamina. E quando você tem uma hiperestimulação de dopamina, é isso que gera o arrepio. Então, é quando tem uma estimulação grande de dopamina numa área do cérebro chamada estriado, que é a mesma área relacionada com vício em substâncias, né? Principalmente cocaína e heroína. Mas todos esses efeitos são gerados por uma questão de expectativa. Quando você confirma suas expectativas, você tem toda essa reação emocional que ativa esse arrepio em você. E aí, por que isso acontece? Né? Aí o Panksepp coloca uma hipótese também evolutiva para isso. Tem duas hipóteses, né?
Ele fez um trabalho comparando músicas alegres com músicas tristes. Que música que dava mais arrepio, né? O que você acha? Que tipo de música você acha que arrepia mais as pessoas? A música alegre ou triste? Pra mim, as tristes. Então, muito bem, é isso aí. As músicas tristes dão mais arrepio que as alegres. Ele achou esse resultado, é um resultado... Melancólicas, né, eu diria assim. É um resultado... Ele verificou que isso não tem relação com os acordes. Não é porque os acordes são mais baixos, mais altos. É o tom da música mesmo, né? A prosódia da música. Ele pôs uma hipótese, por que música triste dá mais arrepio? Num episódio anterior que a gente falou também sobre aversão à perda, as pessoas não têm mais medo de perder? Não é muito mais negativo para a pessoa perder do que ganhar? Sim. A música triste induz uma sensação de perda, né? Só que, então, o que é perda no cérebro, né? Essa região do estriado, ela é também relacionada com condicionamento de medo e fuga. Então, veja como é o mecanismo. Isso é hipotético, tá? Mas veja como é o mecanismo. Eu ouço uma música triste. Essa música triste ativa essas áreas, né, do estriado, que são relacionadas com comportamento de medo. Então, eu deveria sentir medo, né? Então, quando você sente muito medo, você tem o mesmo tipo de arrepio, se você parar pra pensar. Por exemplo, você vê uma assombração, assim, vê uma sombra. Você tem essa sensação, né, de hiperatividade. Então você ouve a música... Um choque no corpo inteiro, assim, né? Que é muito similar, né? Então você ouve a música, ativa a área, o seu cérebro acha que você tá com medo, só que você tem sua consciência. E sua consciência vê, não, só tô ouvindo uma música. Então você não fica com medo, mas tem a reação emocional. Quimicamente é a mesma reação. Isso. Você emula uma sensação de medo sem experienciar o medo. É muito louco. É uma sensação parecida com a de um susto, mas esperado. Mas sem o susto, né? É parecido com o susto, mas sem o susto. Essa é a estratégia pela qual o cinema faz sucesso. Se você pega os filmes blockbuster, assim, a história deles não é muito boa. São todas as histórias meio parecidas, mas a música, o som, os efeitos geram essa sensação. Vide La La Land. Vide Logan, sabe? Vide X-Men, vide esses filmes mesmo, que eliciam muito mais emoção mesmo, tá? É um papel importante que a edição de som acaba tendo, né? Que o Reginaldo tem. A música original acaba tendo, sim. Né? Assim, não, por isso que eu ressalto músicas mais uma que são vez. lembradas até hoje de filmes, né? E que viram músicas fáceis, né? Assim, no mundo da publicidade, por exemplo, tem duas músicas que são clássicos, assim, né? Quando você quer despertar essa emoção barata da melancolia, né? Uma delas e o Reginaldo vai colocar aqui pra gente, assim, né? Sim. Uma delas é do Forrest Gump. Ah, sim, o tema, né? O tema de Forrest Gump. E a outra é o tema de Cinema Paradiso. Coloque junto a lista de Schindler também. São duas músicas lindíssimas, né? Mas que tem esse efeito de emoção barata também, assim, né? De emoção... Não, barata não no sentido de óbvio. Não, isso, barata no sentido de custo, assim, né? fácil, né? No sentido de fácil. Não, é verdade. Os jingles, todo esse tipo de... E que conta exatamente com essa expectativa, conta com o fato da familiaridade, né? Assim, conta com o fato de que a pessoa vai reconhecer e talvez se arrepie justamente porque reconhece, né? Porque justamente porque vai reconhecer a música, assim. Então, aí, pra encerrar esse cast, que eu acho muito legal, né? Eu gosto dessa área de pesquisa, assim, dessa relação entre as causas materiais, formais, eficientes e finais da emoção, né? Na explicação do comportamento. Eu gosto muito disso. Eu gostaria de falar 3 coisas. Primeira coisa, agora, com base, a gente tem uma explicação neurofisiológica para mostrar a importância que o Reginaldo tem na produção desse cast. Sim, é verdade. Sem dúvida. Independente do conteúdo, a forma faz muita diferença. Né? Muitos de vocês devem ter se arrepiado algumas vezes por ouvir alguma música e isso distraiu você do conteúdo do cast que a gente estava falando ou aumentou a atenção. Tá? Isso não é friamente calculado, mas mais ou menos. Né? Mas o mérito grande do Reginaldo, primeira coisa. Segunda coisa, é uma crítica, por exemplo, não à publicidade, mas ao publicitário. Que o publicitário acha que o que ele faz não tem nada demais. O Ken pode falar muito bem sobre isso, né? Tem muito publicitário que diz, mas é só publicidade. Ninguém vai morrer. Isso, não afeta tantas pessoas assim. Mentira! Mentira, isso é uma bobagem. Temos mais do que evidências para verificar que a publicidade tem que ser uma área de pesquisa muito mais séria do que muito mais formal, porque ela gera impacto muito mais do que deveria. Esse é um ponto importante. E esse cast é um sinal disso, da quantidade de trabalhos que já temos. E a última coisa
é que na população temos uma classe de pessoas que é a que mais tem arrepios com música. Então, temos a população geral e temos os grupos de pessoas. Tem um grupo em específico que 90% dessas pessoas têm arrepios constantemente. Tem uma classe, uma profissão em que as pessoas, 90% delas em média, tende a ser maior que isso, têm arrepios constantes com música. Você sabe dizer qual é, Kim? Artistas? Quase. São os próprios músicos. Por quê? músicos. Porque o músico, ele tem a realização maior quando o que ele produz, do ponto de vista motor, se relaciona com a percepção que ele tem do que ele produziu, que é a música, e ainda ressoa com a memória dele. Faz todo sentido, porque, de fato, quanto mais repertório musical você tem, mais consciência, talvez até da dificuldade em se produzir aquilo que você está ouvindo, né? Ou uma sofisticação que está por trás daquilo que você está ouvindo, ou até a simplicidade por trás daquilo que você está ouvindo. Essa consciência sobre o que está por trás do que você está ouvindo, acho que acaba te dando essa base. E mais canais sensoriais você está ativando ao mesmo tempo, porque você está ouvindo aquilo que você produz. Está prestando atenção em mais coisas também, né? Tanto é que se você conversar com um músico, assim, experiente, tem músicas tecnicamente muito difíceis que eles tocam com a medula. Ele nem ouve direito, né? Porque é uma coisa motora. Mas tem músicas muito simples que emocionam eles. Aí volta na questão ontológica, né? Que não tem a ver com a dificuldade da música necessariamente, mas sim com a experiência na história de vida da música. Claro. Então, para fechar, Altair, qual é a música que mais arrepia as pessoas? Existe algum estudo que aponte uma música que arrepiou mais gente, assim, coisa do gênero? Então, agora no final dá pra falar, né? Que a gente fez um experimento com vocês. Vocês podem falar depois por e-mail, nos comentários, enfim, se isso aconteceu com você, tá? E qual a música que te arrepia também, né? Isso, você pode mandar por e-mail ou colocar nos comentários lá por Twitter, enfim. Duas coisas. A primeira é, na sua história de vida, qual música você acha que mais te arrepia, né? E a segunda, vocês devem ter reparado na música que abriu o cast, que é uma música do Dvorak. A New World Symphony. Isso, o Quarto Movimento, que é uma música famosa, assim, você deve ter ouvido em filmes, coisas assim. Essa música foi eleita com a música que, num efeito populacional, mais faz com que as pessoas tenham arrepios. Olha só. Então, não é votação, né? Fizeram um experimento e mostraram que essa música, numa população, num N grande, é a que mais arrepia as pessoas. Então a gente escolheu ela de propósito para verificar se uma quantidade maior de pessoas do que o acaso ficaria arrepiada. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/NaruhodoPodcast. E lembre-se, aqui no Naruhodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo, Altair. podcast@naruhodo.com.br. Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Domo arigatô. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.